Olá, eu sou Sumaia Thomas da Consultoria para Mães e hoje temos mais um episódio da série Sumaia Thomas Entrevista. Hoje estou aqui com a Thaís Alvarenga, uma amiga querida que tem uma história linda de vida. Esse bate-papo sobre carreira e maternidade na real é para você, mãe, que trabalha e vive os dilemas da carreira e da maternidade, e para você também, mulher, que pensa no impacto da maternidade na sua carreira hoje. É um prazer poder contar histórias. Acho que toda mãe tem uma história inspiradora por trás, por sermos mãe. Cada mãe é mãe de um ser ou de alguns seres. E quem é a Thaísa? A Thaísa é mãe de 3 hoje, carioca, mora em São Paulo há 6 anos. Veio com o desafio da carreira do marido. A gente veio para São Paulo em 2013. Grávida do meu primeiro filho, o Francisco. Hoje tem o Francisco e as meninas, a Maria Clara e a Maria Antônia. E a Thaísa hoje é uma mulher de mais de 40 anos, que se transformou muito ao longo desses 6 anos aí, vivendo em São Paulo. Uma transformação desde da questão pessoal à profissional. Conta um pouquinho da tua histórica, do teu histórico de carreira profissional. Eu sou publicitária de formação, pós-graduada em marketing, atuei em agência de publicidade no Rio. Trabalhei também com grandes eventos, né? Sempre em agência ou agência de evento e publicidade. E sempre gostei de atender ao público, sempre trabalhei na área comercial, né? Atendendo as contas, tudo. Sempre fui uma pessoa que gostei de falar muito, enfim. Fechar grandes negócios, sempre tive ideias, sempre tenho uma cabeça que se movimenta e pensa. Muito, muito, muito. E ao longo da minha trajetória, eu trabalhei com grandes eventos, fui trabalhar no mercado imobiliário, onde eu conheci meu marido, num grupo, né? Ele é engenheiro, eu fui para a área de marketing e lá desenvolvi uma carreira. Eu entrei na área de marketing, depois atuei na área comercial, na área de vendas. E essa mesma empresa em que nós trabalhávamos transferiu ele para São Paulo. Então a minha trajetória sempre foi corporativa, nessa formação, né? Em marketing, mais corporativo. Publicidade e marketing, mas sempre nesse lado corporativo, né? Sempre trabalhei atendendo grandes contas e trabalhando 12 horas por dia. Então, eu nunca tinha pensado em ser mãe. Eu engravidei já com 34 para 35 anos. Eu estava vivendo um momento sabático da minha vida, eu tinha acabado de sair desse grupo. Viajei durante um mês, fui fazer um curso fora, em Orlando, de Avatar. E fiquei 6 meses antes de ir para São Paulo, nesse momento sabático, enfim. Então, conta um pouquinho, como foi essa decisão de ter filhos, né? Eu já estava tentando engravidar quando a gente casou. E acho que por conta do trabalho, estar trabalhando 12 horas, os 7 dias da semana, não acontecia. E aí a gente fez uma inseminação. E deu certo, veio o Francisco. A gente viajou para a Itália, eu descobri que estava grávida lá. Então, por isso o nome de Francisco, em homenagem. Ah, que legal. E o mais incrível é que com 5 meses de gestação eu descobri que o Chico era especial. Ele nasceu com síndrome de Down e tinha uma cardiopatia congênita. Tudo isso você já descobriu? Aqui em São Paulo. E com 5 meses de gestação? Isso, no segundo morfológico. Tá. Inclusive hoje ele comemora 5 anos da cirurgia, hoje é dia 25 de junho. Essa hora ele estava saindo de centro cirúrgico, hoje ele é um cardiopata corrigido, leva uma vida normal, faz atividade física. E eu descobri aqui em São Paulo, a gente tinha um mês que estávamos morando em São Paulo. E aí acho que foi um marco de carreira com maternidade. E eu acho que o marco realmente da mudança de carreira, dessa minha trajetória, como eu contei, foi no momento em que eu descobri que o Chico tinha síndrome de Down, uma cardiopatia. Porque logo depois do nascimento dele, ele quase entrou em sacrifício na minha barriga, eu passei o primeiro ano de vida dele focada 100% nele. Então, carreira foi interrompida em 2014. Chegando em São Paulo, eu fiz todo o processo de mudança e tudo, mas quando eu descobri isso, eu parei qualquer projeto em evoluir em São Paulo, em me recolocar ou fazer qualquer tipo de projeto de consultoria, freela. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Mas nesse momento, claro, eu fico imaginando, né? A gente fica aqui se colocando no seu lugar, não é? Do que todo mundo pensa em engravidar e ter um filho, né, saudável, né, sem nenhuma questão, né? A gente nunca fica pensando, sabe que é possível, mas você não fica pensando. E quando vem a notícia, isso traz um impacto muito grande para todo o entorno. Com certeza. Então, assim, você disse que a carreira foi interrompida, mas era alguma coisa que você falava, meu Deus, nunca mais vou poder voltar a trabalhar? Não. Isso nem passava pela sua cabeça? Nem passou. Tá.
Não passava. Passava só que eu queria que meu filho nascesse bem. Aquele momento, era foco pra nascer bem. Exatamente. E que eu queria que ele não morresse por ter uma cardiopatia, era uma cardiopatia média para grave, eram 4 defeitos no coração. E a gente não sabia quando ele ia operar, ele podia nascer e ter que ir pro centro cirúrgico, ele acabou operando com 4 meses, enfim. Deu para esperar um pouquinho. Deu para esperar um pouquinho, eu amamentei, vida normal de amamentação. Era uma amamentação difícil porque ele cansava muito, era cansativo para ele e para mim. E com 4 meses exato ele operou. E depois que ele operou, eu fiquei 6 meses após recuperando, né, da cirurgia, mas já pensando, quando passou o primeiro ano, em retomar minha carreira, mas de forma diferente. Porque eu queria acompanhar a maternidade dele por ser uma maternidade especial, né? Claro. Foi o primeiro filho na família com uma alteração genética, porque a síndrome de Down é uma alteração genética, não né? É não é uma doença, uhum. Não é hereditária, independente da faixa etária, econômica, qualquer. Você tem corte na medicina a partir de 35, você tem uns estudos, acho que nada é comprovado, enfim. Uhum. E aí, logo depois do primeiro ano de vida, eu comecei a falar, eu não nasci para ser só mãe, eu quero muito ser mãe. Depois do primeiro ano? Depois do primeiro ano, ele ficou, né, saudável, a gente, aquela coisa de, falou, o que falou primeiro, coisas que acontecem no cotidiano de qualquer mãe. E aí ele começou a levar uma vida dentro da rotina dele, que era uma vida normal para ele. Não existe nada normal, existe o tempo dele. E aí eu comecei a querer retomar a minha carreira, mas de um novo modelo. Aí foi que eu falei que foi o marco, porque eu tive a notícia, vivi aquele momento do luto. Precisou estudar sobre a... Exatamente. E aí eu cheguei e falei, não, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de ter minha carreira. E aí eu comecei a retomar, e foi uma virada de retomar o meu lado empreendedor um pouco. E esse ponto é quando as coisas começam a entrar numa rotina, quando as coisas começam a fluir, já tem uma rotina com a criança? Sim. Foi nesse marco em que eu comecei a ver que eu conseguia adaptar, tive ajuda aqui em São Paulo, de ter uma babá, comecei a entender que ele podia ir para as terapias, não precisava... Nos primeiros 2 anos de vida eu acompanhei muito nas terapias. Mas eu comecei a conciliar momentos em que ele vivia o momento dele, eu falei, eu quero retomar minha vida, então cada ser tem que ter seu momento. Então eu busquei isso e fui me reinventando. Hoje eu não me vejo voltando ao mundo corporativo. Foi difícil no primeiro momento, porque uma pessoa que trabalhou anos no mundo corporativo, teve uma equipe de 20 pessoas, ganhava um salário bom, tinha lá suas metas, tinha os seus méritos, tinha os seus benefícios, tinha a sua carreira, tinha todo esse momento. Não que a maternidade não é um trabalho, mas eu falei, gente, que cada um vive esse momento. Eu falei, nossa, meu filho pode ter a vida dele, os momentos dele, eu também posso. Claro. E aí, em 2015, eu comecei a me reinventar, criei um blog, o DaWeUp, para contar o dia a dia do Chico, comecei a me envolver com a maternidade especial, conheci anjos na minha vida, e eu falei, eu preciso levar esse conhecimento à frente, tudo que eu posso propiciar para o meu filho, compartilhar, nem todo mundo consegue. Não é uma realidade fácil emocionalmente, não é uma realidade fácil financeiramente. Então, o DaWeUp nasceu no final de 2015 para compartilhar as minhas vivências, compartilhar tudo que eu podia dar para o meu filho. Hoje, em 3 anos, eu criei uma ONG que está se transformando no nosso olhar, o DaWeUp continua. E aí eu fui me reinventando e comecei a retomar alguns projetos muito ligados à maternidade especial, ligados a evento, ligados à comunicação. E nesse meio tempo eu ainda tive mais 2 filhas, que foi também uma ideia minha e do meu marido, e a gente queria ter mais de um filho, a gente teve muito seguidinho, as meninas não são gêmeas, para crescerem junto com o Chico. Então, a gente, nesses 5 anos, de 2013 a 2017, eu engravidei 3 vezes. O que você fez nesses últimos anos? Engravidei, amamentei. Trabalhei um pouquinho. E trabalhei um pouquinho. Eu amamentava minha filha com 40 dias, a do meio. Eu ia para reuniões na Caixa Econômica Federal, que eu trabalho muito com o mercado imobiliário, discutindo eventos. Ponto. Eu fiz 3 feirões imobiliários com eles pequenos. Grávida, inclusive, da 3ª. Faz uma pausa aqui para depois você fazer uma chamada conciliar. É possível? Sim, porque olha o exemplo que é isso, né? Assim, como não dá, né? Nesse período, ter 3 filhos com essas características, fora da sua cidade natal, ou seja, sem ajuda nenhuma. Não tinha ninguém aqui. Quer dizer, tem familiares, ajuda de profissionais. Tem ajuda de familiar, que às vezes que às vezes as pessoas acreditam, se eu tivesse a minha mãe, não. Se eu tivesse a minha sogra, se eu tivesse a minha tia, minha madrinha, enfim, quem seja.
E não são essas pessoas que vão te ajudar muitas vezes. Não, eu tenho ajuda de anjos aqui. Amigos, profissionais. Amigos, profissionais, pessoas da nossa relação de trabalho, que me ensinaram muita coisa. Eu criei uma rotina na minha vida, acho que se o Francisco fosse o terceiro, a minha rotina não seria tão organizada. A Eliane que fala, né? Nossa amiga em comum. Rotina, agenda. Tenha em mão sua agenda. É fácil, hoje em dia não é fácil, mesmo com ajuda. Hoje eu acordei e mudei minha agenda inteira, porque aconteceu uma questão com a minha babá e eu não consegui sair para trabalhar. Mas assim, tô em casa, a gente faz um home office, porque hoje o trabalho mudou muito, né? A característica da do mesma trabalho. forma que eu me transformei, o mercado de trabalho se transformou. Então eu acho que você tem que buscar o que te torna feliz. Em alguns momentos bate, tem que sempre correr atrás dos projetos. Tem coisas ônus e bônus, mas não é fácil, você não tem um salário, a questão financeira é uma coisa que é aberta, você tem uma de crescimento diferente, mais lenta. Empreender no Brasil não é fácil. Tem os altos e baixos. Você tem entradas, você tem uma série de coisas, você tem compromisso com as pessoas, você não é uma CLT. Mas eu hoje me vejo, eu não quero abrir mão de estar com os meus filhos, de às vezes conseguir acompanhar, de pegar na escola. Eu não terceirizo tudo, é uma coisa que eu me cobro. Muitas coisas meus filhos já fazem. Chico já vai pra terapia com motorista. Eu fui mãe motorista até Maria Antônia, um mês antes dela nascer. Hoje eu não consigo mais. Porque os projetos da ONG cresceram, os projetos de evento estão caminhando e tudo. Não é que eu seja mega empresária, mas eu tenho ajuda. É uma microempresa. É uma microempresa, eu tenho uma empresa de evento, tenho hoje a ONG. Mas eu vejo que o Chico, beijo mamãe, terapia. E muito do Chico tá bem emocionalmente, eu acho que é porque eu estou bem emocionalmente, a família está bem emocionalmente. E ele já fala, tchau, terapia, dá beijo nas irmãs, e ele tem o tempo dele da terapia. E eu consigo em alguns momentos, olha, hoje estou fora, e quando a gente sai de casa para trabalhar, meu marido e eu, vocês vão trabalhar, né? É claro que eles são muito apegados comigo, porque eu tenho uma flexibilidade maior. Às vezes eu almoço em casa, saio cedo, volto, às vezes trabalho em casa. Mas isso eu me formatei nesses 5 anos, 6 anos, né? Não foi sempre assim? Não foi sempre assim. Não tinha filho, não tinha necessidade. Não tinha. Mas a carreira e a maternidade, hoje, elas se completam no meu formato de vida, no que eu quero pra minha vida. Às vezes eu quero abrir e falo, olha, esse trabalho eu não vou pegar, mas é o que você quer, o que você precisa financeiramente. Meu marido me apoiou, ele tinha uma carreira boa de executivo, enfim, de anos construída, então financeiramente ele pôde me apoiar naquele período, a gente juntou dinheiro, hoje é uma outra situação, porque 3 filhos não é fácil economicamente no Brasil, mas tudo isso a gente vai se adaptando. Mas eu acho que o mais importante é você encontrar a sua felicidade. Eu quero ser sua mãe nos próximos 5 anos. Beleza. Eu conheço pessoas que trabalham 12 horas por dia e que os filhos estão super bem emocionalmente. Se adaptaram àquele modelo. É o tipo de relação, aquilo que você acredita, valores que você transmite e que vai passando exatamente, filho, e que você quer, e o carinho que você dá. Final de semana a gente tá muito junto, a gente sempre tá, o cronograma e calendário é deles, a gente sempre tá muito junto, a gente faz atividades juntos, a gente sai, eles a gente tem ajuda no final de semana, mas a gente sempre viaja, a gente sempre procura fazer, tá junto com a natureza, tá saindo junto, alimentar. A gente tenta almoçar sempre junto, pra hora da comida não deixo ver iPad, televisão, a hora da comida é a hora de comer. Prezo por uma alimentação saudável, esporte, mas isso é o que eu prezo pra mim. Que é o exemplo. E a síndrome de Down é muito isso, modelo. O que o Chico precisa? Modelo e exemplo. Para ele conseguir se desenvolver cognitivamente. Ele precisa de estímulo. E quanto mais modelo a gente der para ele, mais formação de estímulos ele vai ter, mais ele vai se desenvolver. E as outras duas só ganham com isso também. A Maria Clara, você conhece, só ganha com isso. A minha terceira, Maria Antônia, ela começou a andar com 11 meses. Ela com menos de 2 anos já come sozinha. Com 1 ano e meio ela já pegava a colher? Não. Sozinha, independente. Porque é a terceira mulher, enfim. E é engraçado, que você estimula um e estimula todos. Claro. Né? Exatamente. Então, fácil não é desafiador. Como fala o Leni pra gente, é desafiador. Mas você tem que buscar a sua essência, entendeu? Às vezes eu acordo falando que tanto ter uma empresa pra trabalhar e bater um ponto. Às vezes eu falo, não quero mais esse formato. Porque o filho fica doente, aí você consegue na hora do Chico. Outro dia foi a primeira vez que passei dele na escola sozinho que eu chorava. Meu filho, parecia que ele tava... Eu consegui acompanhar esse momento a 1h da tarde, depois fui pra uma reunião. Porque eu acho que, mais uma vez, o modelo hoje de trabalho, de carreira, ele é adaptável.
E você tem que buscar o que é melhor para você. Então, para carreira autônoma, não é? Porque Sim. enquanto as empresas, né, ficarem perguntando, têm que entender isso. Ficarem perguntando onde é que você foi, que horas você saiu, se tiver bater o ponto, né, não tiver focada na sua competência, Exatamente, no resultado que você entrega exatamente. e no como você faz, não é? Fica complicado de conciliar. É claro que prestando a maternidade. serviço é mais fácil, né? Você tem mais fácil. profissões e profissões, perfis de personalidade em que é exatamente o que você está falando e que é o teu trabalho. Mas eu posso falar e afirmo que eu vivenciei, eu consegui me recolocar de forma empreendedora aqui em São Paulo e fazer negócios em 4, 5 anos e correndo atrás e nunca escondendo, olha, tenho filho, olha, tô aqui com meu filho, sempre. Às vezes o cliente me liga à noite, aí você pode falar, tá com criança. Às vezes me escondo na varanda pra falar, né? Que você tem que falar com um cliente importante, não pode dizer que você tá em casa, né? Eu falo assim, pode ser depois das 9 que eu já pus as crianças pra dormir? Às vezes você faz um Skype, uma peer, mas assim, nunca escondi nada. Cansei de gente me ligar 40 dias amamentando, olha, eu tô com meu filho aqui amamentando. Chegava nas agências e falava, Thaís, o que você tá fazendo aí? Mas nunca escondi isso, olha. Tô indo ali, tô indo ali ter um filho. Eu acho que o respeito, ele é muito importante entre as pessoas, entendeu? E eu acho que quando você tá ali, você tem que estar. Quando você tá com seus filhos, você tem que estar ali com seus filhos, 100%. Quando você tá no trabalho, você tem que estar 100%. E acho que quando você vira mãe, você... A cabeça muda, né? Você muda um pouco, assim, eu não sei se... Thaísa, numa frase, carreira e maternidade é... Desafio. E a chave para você ter sucesso nesse desafio é? Eu acho a chave para ter sucesso no desafio é essência. O que é buscar a sua essência, a sua felicidade? O que para você vai te fazer uma pessoa feliz dentro dos seus princípios, dos seus exemplos e do seu conhecimento, né? Porque conhecimento de vida e conhecimento de escola, acho que é uma junção disso. Antes de a gente encerrar e deixar aqui uma dica para essas mulheres todas, eu queria que você contasse um evento que você vivenciou, que você tem lá na sua listinha de desafios. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar sobre carreira e maternidade? Eu acho que quando o Chico completou 1 ano de vida, me perguntaram se eu queria voltar para o mundo corporativo. Ah, mas você deixou um salário de X? Eu falei, não, eu não quero. Acho que foi um momento de carreira em que eu me vi como mãe, e que eu tive a oportunidade de reingressar corporativamente, e que eu falei, não quero. E meu marido falou, não, se ela quiser ela volta, mas eu gostaria que ela não voltasse. E aí eu falei, nossa, acho que foi o momento quando ele, após a cirurgia, ele completou 1 ano de vida, e acho que foi assim, me perguntaram, você quer retomar, você quer fazer um trabalho com Red, você está em São Paulo, você não ficou tanto tempo afastada? Eu falei, não quero. E não foi fácil. E mulher, né, ser mulher, enfim, ser casada com um executivo, e eu busquei os próprios caminhos. Eu acho que o desafio foi quando ele completou 1 ano e eu falei, o que fazer? E eu tomei a decisão de que eu não ia voltar hoje, não me vejo voltando, atendo o mundo corporativo, mas eu acho que esse foi um marco. Mas não no formato... Não, no formato CLT, eu acho que esse foi um marco. Mas o desafio maior foi levar ele para o centro cirúrgico há 5 anos atrás. Eu acho que o desafio maior foi esse. É um filho doente, né? Exatamente. E acho que o desafio maior de vida é esse, que eu uso como exemplo de vida, de superação. A dica é essa interiorização, olhar para dentro e falar o que eu quero, o que eu acredito, tendo princípio, ética, e olhando, se conectar com Deus e falar o que tem dentro da minha essência, qual é o meu propósito de vida. É isso. Lindo. Obrigada. Vocês entenderam porque eu convidei essa pessoa aqui super especial para falar pra gente, para conversar comigo? São histórias como essa que me inspiram a passar pelos meus próprios desafios no dia a dia. Espero que você tenha se sentido tão inspirada quanto eu. Um beijo, obrigada. Beijo, tá? Obrigada.